vou vender meus bitcoins, eu fui muito criticado nesses últimos anos por isso, e vou ficar só com os metais preciosos. O valor ele não tá nesse copo d'água, ele não tá na prata, ele não tá no microfone, ele tá na cabeça das pessoas. Eu ganhei mais dinheiro na minha vida com metais do que com empresas. Prata, ela tá muito próxima de ser um ouro. Vão ter várias coisas que vão ficar inviáveis. Acredito que a gente vai ter uma crise deflacionária. O dinheiro ele vai sumir. A prata nasce nos celeiros da terra. Extraída de outros metais, ela percorre um longo caminho até se tornar metal puro. Refinada, a prata ganha seu verdadeiro papel: conduzir energia, impulsionar a tecnologia e dar forma a joias e outras aplicações industriais. Em painéis solares, eletrônicos e equipamentos médicos, sua condutividade é essencial. Na indústria, ela move inovação. Nas joias, transforma valor em design, brilho e significado. Descubra o metal que move o mundo. Acompanhe agora Prata, dona do mundo, com Avelino Morgantes. Salve, críticos! Vocês já sabem, né? Essa conversa aqui vai ser braba. Nós estamos aqui apenas para desmistificar o mundo da prata. Aliás, quem manda no mundo é a prata? São os minérios? É o dólar? O mundo está completamente chacoalhando nesse momento, vamos dizer assim. E nós temos a pessoa que pode usar muitas das respostas. Vocês sabem, no Critique, a gente mostra o que as empresas não mostram. E aqui a gente vai falar sobre o que os mercados não mostram. Hoje um prazer, Avelino Morgantes. Obrigado pelo convite. E vamos aí, falar um pouco sobre metais preciosos. Cara, tô muito feliz. Muito feliz. Primeiro, tô ansioso, né? Porque essa conversa, de algumas formas, a gente conversou com alguns pequenos temas ali no Twitter, ao longo dos últimos 2 anos, talvez. Uhum. Tô muito feliz por ver você recebendo os louros, né? E os créditos, né? Por ter acreditado nisso há bastante tempo. E talvez queria começar com uma frase, né? Que é atribuída aqui ao David Velez, né? Que é: posicione-se onde há escassez, ao invés de um local com abundância. Você, antes de ser reconhecido como maximalista de metais, estudou bastante o mundo cripto também, né? Uhum. Como que começa essa história dessa sua tese? Perfeito. Eu gosto bastante dessa frase, né? Inclusive, nos meus investimentos eu costumo comprar o que está barato e vender quando o negócio vira já massificado, né? Uhum. Mas assim, antes de eu estar alocado em metais e ter empresas de metais, eu trabalhei com Bitcoin, né? Eu cheguei a ser um dos maiores vendedores de Bitcoin no Brasil, apesar de ninguém me conhecer antes. Era uma operação super enxuta, que movimentava muita quantia de dinheiro e não precisava de marketing, a gente tinha nossos clientes, então... História comum. Conhecer com alguns que começaram com Excel... E a conta dos clientes era no Excel, na linha. Isso. Né, honrando com a força do bigode. Era no WhatsApp. As operações eram no WhatsApp. Então, assim, eu cheguei a ter uma mesa de OTC que a gente teve 10% do market share de Bitcoin no Brasil. Nossa. Então, a gente vendeu mais de quase 200 mil Bitcoins, né, nossa trajetória em pouco mais de 1 ano e meio, assim. Antes disso, eu trabalhei... Deixa eu começar. Então, assim, eu conheci o Bitcoin em 2013, 2014, porque eu fazia o curso de engenharia de computação. E aí, quando eu soube do Bitcoin, eu queria quebrar o Bitcoin para ver como eu ganhava dinheiro, né? Vamos quebrar. E eu gostava muito de estudar segurança de sistemas, criptografia, sistemas distribuídos. E aí eu comecei a estudar o Bitcoin e eu gostei muito ali do que eu tinha visto e eu era extremamente libertário naquela época, assim. E eu achava que aquilo ali podia ajudar o mundo e tal. E, enfim, eu comprei meus bitcoins ali em 2013, 2014, custava menos de R$100. Nossa. Então eu era um estudante, não tinha muito dinheiro, mas comprei 5, 10, 20, alguns bitcoins ali. E isso aí me ajudou muito na minha trajetória acadêmica, porque era um curso extremamente difícil. Eu me formei com mais uma pessoa só. E eu não trabalhava, então eu vivia de bico, assim, e da valorização dos bitcoins. E eu consegui, né, a ajuda da minha família também, mas enfim... Depois que eu saí do curso, eu fui fazer mestrado, eu me decepcionei com o mestrado, eu entrei numa grande corretora multinacional, que era a maior da época, para trabalhar com cripto. E aí depois eu abri a minha mesa, né, de OTC, que era basicamente um escritório de 12 metros quadrados com 3 pessoas, eu e mais 2 asiáticos, né? Um coreano e uma chinesa. Uhum. E aí rapidamente a gente conseguiu atingir o mercado asiático aqui no Brasil, tanto os coreanos quanto os chineses, e eu entendia muito de cripto. Então, rapidamente, a gente conseguiu aumentar o volume para a cifra de milhões negociados por mês. E eu era um grande defensor na época, né, de Bitcoin, criptomoedas, estava sempre em eventos, o pessoal vai encontrar vídeos meus aí no YouTube defendendo o Bitcoin. Você cruzou várias figurinhas, né? Eu vi fotos de várias figurinhas que se cruzam aí nos eventos da vida. Né?
Mas, enfim, em 2020 isso mudou um pouco, porque eu estou esperando uma grande crise financeira, né? E quando eu digo eu estou esperando, é que eu acredito que vai acontecer, não que eu quero que aconteça. Eu espero estar errado. Mas, e aí eu procurava me posicionar. Naquela época eu falava, compre ouro, prata e Bitcoin. Porque eu acreditava que seriam ativos de proteção contra crises. Mas aí veio a crise de 2020, que eu previ, inclusive, com um ano de antecedência, através de alguns indicadores econômicos, e eu vi o Bitcoin despencar 50% na minha frente. E diversas das narrativas e das coisas que eu acreditava começaram a cair. Então, que seria uma boa reserva para eventualidades de crise, recessão. Exatamente. Ou que não era um mercado centralizado, que na verdade existe a centralização do Bitcoin de diversas formas, né? Então, alguns players controlam a liquidez, alguns players controlam a mineração. Existem 2 ou 3 players que, somados, dão mais de 50% dos bitcoins minerados. Então, para mim, a mineração é centralizada. Lembro quando caiu no meu algoritmo, eu comecei a pesquisar as fábricas. Nossa Senhora. Tem basicamente uma fabricante de aparelhos de minerar, que é a Bitmain. Aí tem 2 ou 3 players que, somados, dão 70% do hash rate. Boa parte na China. Aí 20 devs controlam o código do Bitcoin. Você pode submeter um pull request no código do Bitcoin, mas esses 20 caras têm que aprovar. Então, digamos assim, a governança é extremamente centralizada. Aí você tem 2 ou 3 grandes corretoras, Coinbase e Binance, que controlam a liquidez do mundo. Aí você tem enfim, quando você para pensar, realmente é muito centralizado. Então, o negócio é centralizado, não é um ativo de proteção contra a crise e tal. Então, eu comecei, agora eu vou vender meus bitcoins, eu fui muito criticado nesses últimos anos por isso, e vou ficar só com os metais preciosos. Aí eu vendi tudo, abri minha empresa de metais. Inclusive eu trouxe aqui um para você. Boa. Eu já tenho um desses aqui lá em casa, está lá no Rio de Janeiro, inclusive. Mas deixa eu abrir aqui, porque eu sou um entusiasta. Estou entusiasta há bastante tempo. Aqui, ó. Uma moedinha. Fala dele. Top. Essa é meia onça? Meia onça. Top, muito legal. Tá ficando caro agora. Caro, né? Tá ficando caro. Isso aqui já hoje seria o quê? $60 mais ou menos. $60. Né? 60 e poucos dólares. E a física é um pouquinho mais cara. Nossa, eu acho que quando eu comecei a acompanhar tava a onça uns 30, né? $30. Uns 23, é isso mais ou menos da base que veio, né? Você fala bastante também sobre essa questão da reserva de valor, né, que muitos também chamam, e recentemente você fez uma declaração, acho que foi no Twitter, algum comentário que eu acompanhei, sobre um nome melhor que seria uma reserva monetária do que reserva de valor. Na verdade, não eu que criei esse termo. Alguém lá falou que concorda com essa minha tese, que eu sou bem chato eu sou autista, então eu sou bem chato com as palavras. Não, ótimo. Porque assim, valor, na teoria do valor, o valor é subjetivo. Então o valor ele não está nesse copo d'água aqui, ele não está na prata, ele não está no microfone, ele está na cabeça das pessoas. Cada pessoa valoriza uma coisa de forma diferente. Então, pelo valor ser subjetivo e por ser uma propriedade quase como um sentimento tácito, uma coisa que não dá nem para exprimir, o valor não pode ser armazenado. Então, quando as pessoas falam, tal coisa é reserva de valor, elas consideram que, vamos supor, o ouro, a prata, o dólar, o Bitcoin, qualquer um desses aí. Elas vão supor que elas vão comprar hoje e vai valer mais amanhã, obrigatoriamente. Né? Então, isso é papo de vendedor de investimento. Não, pode comprar lá que eu poderia... Seria muito fácil para mim, não, compra que é reserva de valor. Não tem risco, assegurado pela FGC. Pois é, mas aí o pessoal... Mas assim, o Bitcoin hoje, quando a gente está gravando, está $84 mil, caiu. O ouro ontem subiu 6%, hoje caiu 2-3%. Então, nem o ouro, nem o dólar está caindo, né? Está 5 e pouco, quando a gente está gravando aqui, está R$5. Então, o dólar não é reserva de valor, prata não é reserva de valor, nada pode ser reserva de valor, porque o valor ele é subjetivo. Então, claro, eu acredito que vai se valorizar o ouro e a prata, com certeza, eu acredito muito. Aí tem, só que nós somos, não existe nada seguro no mundo dos investimentos, tudo é especulação, nós somos especuladores. Eu tenho motivos fundamentalistas de que eu acredito que os metais vão subir, mas o mercado tem que concordar comigo, ele tem que enxergar isso também. O que é essa teoria do buraco negro do ouro e prata? Não, porque assim, existe uma... Isso aí é um meme, mas tem uma coisa de verdade. Porque todo meme começa assim, né? É um meme, aí depois você vai ver... É que existe uma teoria do dólar milkshake, que o dólar... Ótimo, explica sobre isso. A teoria do dólar milkshake é como se fosse um milkshake e o dólar é um canudinho ali que puxa toda a liquidez do mundo. Então o dólar suga toda a liquidez do mundo, porque o dólar é a moeda de reserva, digamos assim, a moeda de trocas. Né? Então o dólar, nessa teoria, tiver uma crise, todo mundo vai correr para o dólar.
né? O brasileiro que vai comprar dólar. Porque petróleo é em dólar, porque né, tudo, essas discussões que a gente tudo tem é em dólar. visto. Então eu tenho essa teoria do dólar milkshake. Basicamente, bem simplificado é isso. Aí a teoria do supermassive black hole, gold and silver, tipo, a teoria que o ouro e a prata sejam buracos negros é que no final de tudo, a liquidez do mundo vai parar no ouro e na prata. É uma teoria, é o que eu acredito. As pessoas super ricas, elas estacionam o dinheiro, os bancos centrais estacionam o dinheiro em ouro e prata. O cara ganhou, por exemplo, tem um cara que ficou muito famoso, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas lá no Twitter ele era um cara que montou startup, a startup dele deu super certo, ele ficou bilionário, ele vendeu a startup dele e ele pegou um valor de 1 ou 2 bilhões de dólares e comprou em metais. Né? Ele vendeu a startup dele de tecnologia, um cara super famoso, e botou em metais. Inclusive, desde o período que ele comprou, ele mais que dobrou o patrimônio dele. Hoje ele é multibilionário. Ele jamais faria com a empresa que ele tinha, talvez. E aí ele falou assim, oficialmente eu ganhei mais dinheiro na minha vida com metais do que com empresas. Porque ele deu essa sorte de que ele vendeu bem em 2023 para 2024 e deu all-in mesmo e comprou tudo em metais. Mas eu acredito nisso, que a liquidez, os ricos eles estacionam as coisas ou em grandes empresas, e às vezes empresas de boring companies, tipo eletricidade, coisas assim que são chatas, né? Ou agronegócio, construção, metais. Que é a teoria, você falou que você se vê como um libertário, né? E esse conceito do valor é um que eu acredito bastante também em relação a valor. Que tira um pouquinho, eventualmente, de discussões que o trabalho das pessoas tem um valor fixo, coisa do tipo. Mas, realmente, não importa quanto tempo passa, mais a gente vai consolidando os monopólios e os oligopólios e coisas do tipo. Nessa bagunça da recessão potencial dos Estados Unidos e do dólar caindo, quem mais perde? Quem mais perde são quem sempre perdeu, as pessoas comuns. O povo. Né? A classe C, D, E, F. As pessoas que têm menos dinheiro. Os ultra ricos, eles não... Primeiro que eles não pagam impostos, ou quando pagam um pouco, ou eles repassam, né? Então, a primeira coisa é que eles não vão... E assim, você pega na pandemia, os bilionários aumentaram toda a sua riqueza, né? Então, assim, apesar de eu gostar do capitalismo, eu acho que o capitalismo foi uma das melhores invenções. Eu acho que não é perfeito, mas é uma das melhores invenções. Existe um capitalismo ruim que não chamaria de capitalismo, chamaria de corporativismo, aliado ao Estado. Então, monopolista que, né, que não joga nas mesmas, não joga limpo igual a gente joga. Porque tem um comportamento humano ainda nisso, né? Então, sempre que tiver humanos, vai ter o comportamento de bando, de controle, ainda que você falou do Bitcoin, são 20 devs no final das contas, né? Então, houve forks já, né? Bitcoin Cash, coisa do tipo, mas no final, se o sistema fala que não tá bom para ele, meu amigo, você tá fora do sistema. Inclusive, tem umas teorias da conspiração que a gente pode entrar também sobre o Bitcoin, que, por exemplo, saiu alguns e-mails agora do Epstein, que o Epstein doou dinheiro para o MIT Labs, algum laboratório dentro do MIT, e esse dinheiro foi parar dentro do core dev do Bitcoin. Nossa. Financiou, né? Então, às vezes, esses devs, eles são... Eu vi, se não me engano, foi o Vitalik que agora recentemente falou que se o mundo cripto não for capaz de atrelar claramente as soluções do dia a dia, soluções práticas, né, do dia a dia, que tende a se perder, né? Porque realmente tem uma estrutura muito boa, uma estrutura inclusive para você investir em coisas que são mais complexas, dá para você tokenizar muita coisa, imóveis, metais inclusive. No Ethereum. Mas ao mesmo tempo eu acho que realmente falta um pouco mais de uma visão prática do mundo para a indústria como um todo começar a acontecer. Eu acredito, né? Eu acredito que o Vitalik falou que os tokens que forem de especulação, cassino, e tal, vai tudo fechar. E eu acredito numa coisa que ele falou, que os tokens que vão sobreviver são de ativos reais, Real World Assets, RWAs, né? Que são eu acho que essa é a tendência. Essa é a tendência, inclusive, que eu estou apostando, né? A minha empresa vai tokenizar commodities, então ouro, prata, paládio, platina,
outros metais ali de terras raras, eu estou querendo tokenizar isso aí tudo. Só que eu estou querendo tokenizar e não só tokenizar, eu quero permitir que os usuários depositem ou saquem. Então, eu quero depositar ouro, beleza, quero sacar de novo. Porque já existem tokens de ouro e de prata, mas e aí, quem que garante as reservas? Você pode sacar, você pode depositar? Não pode. Total. Mas eu acho que muito em breve ações serão tokenizadas. Né? Inclusive eu tenho um contato... 24 horas, né, inclusive? Tenho contatos dentro da B3, a B3 já está tokenizando tudo. Já tem gente hoje com Petrobras e Vale tokenizado, recebe o dividendo na wallet e tudo certinho. Porque isso gera custo para a B3, que não deixa de ser uma empresa de tecnologia. Uhum. Então, ações vão ser tokenizadas, imóveis vão ser tokenizados. Né? O governo está querendo tokenizar porque ele vai conseguir ter um maior rastro desses imóveis, até mesmo para cobrar impostos e tal. O preço ajusta automaticamente, você consegue ter outras... Consegue ter uma série de dados ali. Então, e commodities também vão ser tokenizados. Então, dívida, títulos de dívida, né, contratos, isso eu acho que o futuro desse mercado é esse. Uhum. É tokenizar ativos do mundo real. Né? Chegou nosso café aqui, enquanto isso vocês podem aproveitar e deixar o like e deixar também... O que? O hype agora, né, Bia? Temos o hype agora para você deixar também. Não precisa. Aproveite para indicar para o seu amiguinho que está gostando dessa conversa. Fala aí, qual metal você investiria neste momento? Ouro, prata, paládio, terras raras? Aí, ó, vamos começar a falar sobre isso também. Tem uma questão no mundo que a gente vive, eu também tenho algumas discussões com as pessoas que estão à minha volta sobre o quão o mundo ele é livre. E o quão as ideias acontecem em momentos diferentes e lugares diferentes. Né? E a gente tem que se adaptar à realidade de estar no Brasil. Quando a gente olha para a parte tributária, então, cripto, como era uma inovação, navegou por um mar meio que até cinza. Meio que dar certo, cinza. Uhum. Nos metais, uma primeira curiosidade minha, que até fez a gente chegar a contato, em algum momento eu comprei a prata lá com vocês, era que o comportamento de como a gente enxerga ouro e prata no Brasil já é diferente. É diferente. Um é visto como unidade de moeda, né? Ativo financeiro. Ativo financeiro e outra não. Mercadoria. Ou seja, eu pago ICMS, eu pago impostos. PIS, COFINS. Como que os impostos... E aí eu não estou falando dos impostos, a justiça dos impostos, para você que é pequeno padawan que está nos assistindo, não é sobre justo ou não é justo pagar impostos, etc. Uhum. Mas não é justo pagar imposto de mercadoria em algo que é um ativo financeiro. Uhum. Qual que é a sua visão sobre isso? Por que é assim? Isso surgiu lá na Constituição de 88. Eles criaram um imposto único, IUM, eu acho, imposto de metais. Uhum. E aí fizeram essa diferenciação de ouro e todos os outros metais. Então, para o ouro, eles colocaram... O ouro existe o ouro mercadoria. Na teoria, no Brasil, existe ouro mercadoria. Então, assim, só para o pessoal entender. Quando uma coisa é ativo financeiro, eu pago lá o IOF. Né? Então, eu vou fazer um empréstimo, vou fazer uma remessa de câmbio, aí imposto sobre operações financeiras, que tem diversos ali. Uhum. Tem diversas alíquotas. Né? Então, geralmente é 1%, pode ser 1,1%, pode ser menos, pode ser mais. Enfim, cartão de crédito também é 3%, eu nem sei mais como é que está agora. Mas enfim, o ouro ativo financeiro paga 1%. E aí, na Constituição de 88, só quem pode comprar, quem pode vender esse ouro ativo financeiro são as DTVMs, distribuidores de títulos e valores imobiliários, que são corretoras. Uhum. Né? Tem uma diferenciação jurídica para bancos. Né? A corretora... Tem que ter um lastro mínimo, tem um controle? É até mais rigoroso. A corretora e DTVM, CTVM e DTVM, se ela quebrar, os ativos que estão lá são seus. Porque eles ficam armazenados geralmente em outro lugar. Ou eles ficam numa dessas Prosegur, Brinks, essas empresas de cofre, né? E no caso das ações no Brasil, são custodiadas lá na B3. A B3 é a que custodia as ações. Então, se a corretora quebrar, todo o dinheiro que está lá não é igual o Banco Master, que se você tiver o dinheiro lá, ele quebra e pronto. Entendi. Agora, quando um banco quebra, tudo que está lá não é seu. Então ele vai lá e você perdeu tudo. Tem R$1 milhão no banco. O banco quebrou, vai para o balanço do banco. Tem o FGC lá, mas é o seguro. O FGC só cobre alguns tipos de títulos. São investimentos, renda fixa, lá tem vários critérios. O que está lá na conta corrente, não. Mas assim, sobre impostos, então foi isso que aconteceu. Então a prata e os outros metais, eles não tiveram essa diferenciação de IOF, né? Então... são mercadorias, igual arroz, feijão, carros. Então, você paga o ICMS, que é o imposto de circulação de mercadorias, PIS, COFINS. Até o PIS,
Até a aposentadoria você está contribuindo quando você compra prata, você está botando. Sim, exatamente. PIS, COFINS, então tem aquela tripa toda lá. Mas assim, e aí o que acaba elevando muito, porque o ICMS é 22%, 25%, é bem caro, né? Mas isso traz algumas vantagens e desvantagens que a gente pode falar. Mas eu acredito, em outros países a prata é ativo financeiro, sei lá, Estados Unidos, até lá no Uruguai, na Argentina. Isso é pelo fato desses países serem produtores ou não tem nada a ver? Não, eu acho que foi uma coisa lá da Constituição de 88 mesmo. Tá. Agora sim, eu estou fazendo uma consulta na Receita Federal, ver se eu consigo vender prata ativo financeiro, porque aí muda tudo, né? Uhum. Mas existe ainda, é uma coisa cinza ainda, não tem ninguém que fez isso no Brasil, eu espero ser o primeiro. Aí baixaria bastante os impostos, mas hoje as regras são assim, mercadoria. Aí uma coisa ali que a gente estava conversando sobre impostos, né? Sobre rico não pagar impostos, eu fico muito tempo estudando sobre impostos, né? Então a forma que eu encontrei de vender prata mais barata é vender ela tokenizada. Por isso que eu estou correndo com isso. Porque aí não é uma mercadoria, já é um token. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, o modelo que eu faço hoje é quando o cliente quer resgatar físico, aí é uma mercadoria. Aí paga o ICMS porque é uma mercadoria circulante. Então, aí cobra o ICMS separado. Entendi, mas aí eu só pago tecnicamente esse imposto se eu tirar do sistema. Se Enquanto tirar eu ficar físico. no sistema, eu não tenho esse... Sim, até a lei brasileira decidir que prata pode ser ativo financeiro. Quando eles decidirem isso, aí a prata vai pagar só o IOF. Aí você vai pagar 1% para sacar a prata. Uhum. Eu acho que eventualmente a gente vai chegar nesse cenário, né? Aí vai ficar melhor os spreads, né? Eu acho também, assim, o que eu acho é... Eu ficava pensando, né, lá fora, nos Estados Unidos, onde não tem os impostos, por exemplo, e existe uma cultura muito de stacking também, né? Então, muito forte lá. O redneck, né, o total americano, ele acumula ali, tem, sei lá, nem sei quanto na média, mas... acho que na média o americano tinha 10 onças de prata, era uma coisa assim grande. Tem bastante, o pessoal é louco lá de prata. O americano em si, eu não estou falando dos Estados Unidos, o americano em si, ele sempre teve essa visão de conflito, de recessão, então ele sempre teve preparado para uma guerra, ele sempre teve com ativos diferentes, comida, armas, exatamente. Eu achava que no Brasil a questão de ser mais isso como mercadoria e não incentivar que a gente fizesse estoques, por exemplo, porque se fosse zero... Neste momento, o Brasil podia ter um monte de pessoas que estão estocadas em prata e estariam um pouco mais bem protegidas para o mundo que a gente está vivendo. Pô. Só que aí tem pessoas que dizem que a teoria de quando você investe em reservas, você está tirando dinheiro da economia. Então, os países, em geral, mais subdesenvolvidos como o Brasil, não querem que você estoque prata mesmo. Se você tem R$1.000, não vai pôr R$1.000 na prata e guardar num lugar que E presta pro gira pro governo, é melhor. Exato, põe pro governo, põe num banquinho aí que a gente vai ganhar 140 CDI, entendeu? Sim. Mas enfim, esse é o caminho das coisas. Prestar pro governo é muito melhor, né? É, muito melhor. Mas nesses últimos 12 meses, 12 meses, né? Que já subiu 200%, quase 300%, dependendo de onde... Eu vi hoje 330... Não, acho que 250%. É que... 250%. Deixa eu ver, olha. Muda da base e da percepção de o que você consegue comprar também, né? Quer ver? Pode ver. Tá, eu vou ligar aqui. Mas eu acho que é 250%. Só no último mês, acho que foi 60%. Você que acompanha já, não só agora no hype, mas em todo o período, o que os gurus da prata pelo mundo estão dizendo? Basicamente, eu posso explicar essa alta, falta de estoque. Os estoques estão sendo consumidos. Porque assim, as pessoas pensam que a prata ela é um metal parecido com o cobre, o alumínio, o ferro, assim, um metal, sabe? Não nobre, né? Mas a prata ela está muito próxima de ser um ouro. Ela tá mais para ser um ouro do que para ser um cobre, né? Então, por exemplo, assim, se a gente pegar historicamente, desde o Antigo Egito, a relação entre ouro e prata, quanto que 100 gramas de ouro comprava de prata, ou uma onça, ou 1 grama, enfim, era mais ou menos 1 para 5, 1 para 10, 1 para 15, 1 para 20, né? Mas ficou ali muito tempo de 1 para 10. Hoje, o que é minerado é 1 para 7, né? Então, a cada 1 grama de ouro minerado da terra, são minerados 7 gramas de prata. Na pandemia, essa relação ficou em 1 para 125. 1 grama de ouro comprava 125 gramas de prata. Foi a maior distorção
da história no preço da prata. Então ela estava subvalorizada. E aí entra aquela frase do início do podcast. Né? Aí eu olhei, opa, isso aqui tá meio barato, né? Pô, 1 para 125. A relação. Historicamente era 1 para 10, né? Porque a prata tem 6 mil anos de idade. Então olhar esses preços da antiguidade é muito importante para a gente saber quanto que valia as coisas, né? Pô, então a média era 1 para 10 e hoje tá 1 para 125, eu entrei. E hoje, enquanto a gente está gravando, tá 1 para 45. Ainda tá barata, na minha opinião. E enquanto a mineração está 1 para 7, os estoques de prata estão em 1 para 4,5. Por quê? Se a gente pegar todo o ouro minerado na história, se eu não me engano, são 177 mil toneladas. 98% dele está disponível ainda. O ouro é muito reciclado. Então, desde o ouro de Roma, da Grécia, do Egito, enfim, todo o ouro que foi minerado na história... Sempre foi acumulando. 98% está no Banco Central, está em joia, está disponível. De vários ciclos de acumulação que aconteceram na história. Também. Isso lá do Império Inca, enfim, tudo. Já a prata, metade dela estima-se que foi perdida. Mas assim, eu vou explicar isso perdida. Na natureza nada se perde. Como que a prata foi perdida? Porque a prata ela é muito mais industrial que o ouro. Né? Então a prata usa aqui para fazer o microfone, para fazer chips. Né? Os chips da NVIDIA têm 3,5 gramas de prata e meio grama de ouro. Os chips de inteligência artificial. Baterias. Né? O aerosol tem alguma coisa de prata? Tem aerosol de prata. Né? Tem. Baterias, né? Então as melhores baterias, aquelas baterias de relógio que dura 10 anos, que você coloca no relógio e esquece, são de prata, óxido de prata. A Samsung agora está comprando 350 bilhões de dólares em prata de uma mineradora do México para garantir os estoques deles pelos próximos 10 anos, porque eles acham que vão subir. Os carros elétricos usam 2, 3 vezes mais prata do que um carro comum. Tem uma demanda muito grande também de painéis solares. Painéis solares, 20% de toda a prata minerada no mundo vai só para painéis solares. E uma casa assim comum tem mais ou menos 60 gramas de prata ali. Nossa, bastante até. O sem parar ali, tem um sem parar que tem aquele chip RFID de radiofrequência, né? O NFC e o RFID. Tem uma espiralzinha ali, uma anteninha. Prata é um dos melhores materiais para fazer antenas. Então, vai ali na roupa, vai no chip, vai no sem parar, vai em antenas de rádio. É usado para fazer chuva artificial. Então, o que aconteceu com a prata ao longo da história? Que era 1 para 10 lá e tal. Metade dela, ela está alocada em coisas que não dá para desalocar. Pô, tá lá no painel solar. Tá. Ou tem uso. Ela não está disponível para venda. Ela está em coisas industriais. Né? Contatos elétricos, chuveiro elétrico, disjuntores. Também, né? A prata é o melhor condutor elétrico. E existe algum processo de alquimia de produção de prata? Porque assim, dizem que o ouro, tecnicamente, em algum momento, em 10 mil dólares, poderia ser produzir o ouro a esse preço. Podemos chegar nisso. Mas aí assim, o que acontece com a prata? Metade dela foi perdida e hoje tem só 4,5 gramas de prata para cada 1 grama de ouro no mundo. Então essa relação está em 1 para 4. E a demanda, por que subiu tanto? A demanda está em 150% do que é minerado. Ou seja, tudo que é minerado em um ano não atende a demanda para a indústria. Então, esses outros 50%, 70% que é a demanda industrial está sendo consumida dos estoques do mundo. Então, os estoques estão acabando. Então, você tem depois eu posso falar sobre a mineração também, que a mineração também está bem ruim. Não, eu quero ver tudo. Assim, eu sou super curioso. Mas deixa eu voltar nesse assunto da alquimia depois. Então, assim, o que fez a prata subir 250% em dólares em um ano? Porque é uma subida que, se você pegar o gráfico, não tem correção. É só sobe. Ah, vai cair, vai despencar. Sobe. Esse mês já subiu, vou pegar aqui, mas acho que subiu 60%. Então, para um ativo subir dessa forma, é uma escassez real mesmo. Né? Outra coisa, os estoques estão 1 para 4 com ouro. Pô, então é quase ouro o negócio, entendeu? Em relação à mineração, colocar uma mina de prata em produção demora 5 anos para você colocar uma mina de prata em produção. Então agora a prata subiu, vai colocar em produção, só em 2031 ela vai começar a minerar. Somente 27% da prata minerada do mundo vem de fontes primárias, vem de mina de prata mesmo. As minas de prata que existiam, elas foram esgotadas, já estão no fim da vida delas. Né? Então 70% da prata vem de subproduto.
Vem do cobre, vem do zinco, vem do ouro. Nossa. Então, por exemplo, assim, o ouro aqui no Brasil, ele costuma ser 92%, 95%. Aí nos outros 5% ali tem paládio, tem ferro, tem prata, tem cobre, tem um monte de coisa. E o cobre é a mesma coisa. Só que minas de cobre também estão escassas, que corresponde a 30% da produção da prata. Então as minas de cobre também estão se exaurindo. Se acabar o cobre, vai afetar a prata. E tudo que é minerado, a indústria está consumindo. E os estoques também estão sendo consumidos. Então você tem a tempestade perfeita. Falta de mineração, falta de estoque, os estoques estão sendo consumidos, e a demanda altíssima por conta de carros elétricos, painéis solares e inteligência artificial. Se pensar que hoje só 1% talvez das pessoas tenham acesso a uma painel solar, por exemplo, não tem para todo mundo. Não tem. Eu acho que pode ser que fique até inviável no futuro. Vão ter várias coisas que vão ficar inviáveis. A gente vai ter uma inflação muito grande por conta desses ativos. O paládio subiu 120%, a platina subiu 150%, a prata 250%, o ouro 90%, o cobre 40%. Fui comprar uma chaleira, o cabo é desse tamanho aqui, cabo de cobre. Então, assim, a indústria tá tendo que economizar nisso, entendeu? O cabo de cobre é desse tamanho aqui. Então, a gente vai ter uma inflação aí daqui a pouco. A minha tese agora é que a gente está no final da bolha de tecnologia e início de uma bolha de commodities. O início do início. Então, acho que agora o pessoal vai vender tecnologia, que as empresas estão muito esticadas, e vão começar... Múltiplos gigantescos. E commodity está abaixo... Empresas aqui no Brasil abaixo do valor patrimonial. Nossa. Muitas empresas de commodity, né? Por quê? A gente passou anos investindo em tecnologia e não fizemos investimento. Não olhou pro gargalo, é isso que eu ia pensar. Tipo assim, a gente olhou tanto pro que ia gerar IA e não pensou o motor que ia custar isso aí para movimentar, né? Talvez. Exatamente. Interessante. Eu vi que o Mark Zuckerberg também voltou a dobrar a aposta na questão do metaverso. Sério? Qual que é a aposta dele agora? A aposta dele é que quem vai ganhar o uso das IAs é quem tiver a melhor base. Então, em vez de ficar discutindo com a melhor produção de IA agora, ele quer criar a maior base. De usuários. De produtos, de vídeos, de melhores edições, de um ser humano mais perfeito. Então, assim, pensa que ele vai carregar 800 trilhões de terabytes de informação com tudo que você pode fazer para editar. Dados. Com esses dados ele vai... Dados. Esses dados são ouro. Há um ponto que, se ele tiver isso, fica tão caro para qualquer outro criar esses dados que é mais fácil as pessoas criarem as suas IAs nessa fonte. Consumir. E aí é a nova aposta dele. Eu acho que essa pode ser uma boa aposta. E o Meta, eles lançaram o Llama lá, né? Então é um modelo bom. Eu acho que quem vai ganhar essa briga das IAs é o Google. Porque pro Google, para as outras empresas, é uma coisa a mais. E pro Google é vida ou morte. É extensão. E a extensão também. Você já usa o Google com Gemini, com a Nasdaq, começa a ter sinergias diretas ali. Porque o ChatGPT e essas outras IAs tomaram muito da busca do Google, que é o principal negócio deles, é a busca e os anúncios. Então eles precisam... E o Google está dominando toda essa cadeia. Eles têm... eles conseguiram primeiro a energia, licença do governo americano para operar usinas atômicas. Conseguiram essa licença, então eles vão ter energia barata. Aí eles têm o hardware. Eles estão competindo com a NVIDIA em hardware de inteligência artificial. Aí eles têm o Google Cloud, então eles também têm a tecnologia, têm a expertise em cloud. Os primeiros algoritmos ali que o ChatGPT se baseou, eles são do Google. Tem vários artigos científicos do Google dessa tecnologia. E eles também têm a distribuição, que é o Google. O próprio Google, quando você pesquisa lá, já aparece a IA. Então eles têm a energia, placa, Google Cloud, algoritmos e a distribuição. Eles têm toda a cadeia. Por isso que eu acho que a Apple fechou o negócio com eles, né? Para colocar o Gemini. Tem muita gente que vai, obviamente, se adaptar, né? O sistema e o poder sempre não sofre, ele navega e ele já tem recursos para poder lidar com essas situações. Mas assim, não para as pessoas ficarem ricas, talvez, porque a gente sabe que sempre é muito arriscado você dar uma indicação de faça isso, né? Mas para elas evitarem se apertar, quem que você acha que está em situações mais críticas agora? Endividados? Quem tem dinheiro em... Pessoas com dívida é complicado. Porque assim, eu acredito que a gente vai ter uma crise deflacionária. O
que é uma crise diferente, não é uma crise igual a 2008 nem 2020. Como que funciona uma crise deflacionária? Uma crise deflacionária é o preço de várias coisas vai despencar. Igual foi em 29, uma depressão. Então, o preço dos imóveis vai despencar, o preço das ações vai despencar. Ao mesmo tempo que ela é deflacionária, ela é inflacionária, porque o preço de algumas coisas vai subir muito ou vai se manter. E aí a pior coisa que você pode ter numa crise deflacionária é dívida. Porque se você tiver dívida e tiver inflação, você trava o valor de uma casa, a inflação ela come a sua dívida. Uhum. A própria inflação paga a sua dívida. Pô, eu estou devendo 1 milhão agora. Eu fiz um financiamento de uma casa, estou devendo R$1 milhão. Vou pagar em 30 anos esse R$1 milhão. Beleza. Em 30 anos, R$1 milhão vai ser o salário mínimo, por exemplo. Né? Vai ser o preço de um McDonald's, porque vai tendo zeros na nota, né? Então é igual a gente pensar no que R$100 comprava antigamente e no que compra hoje, né? Nos anos 90, eu lembro de... claramente, assim, eu era uma criança, né? Mas eu lembro de... A primeira situação financeira que eu fui exposto, de lembrar, assim, ouvindo dentro de casa, que o carro que meu pai tinha comprado ia custar uma casa. Porque o dólar, na época dos anos 90, mudou muito e era tudo leasing em dólar. Então o real ficou bom e o dólar tava, sei lá, foi para sei lá quanto que era. E aí tudo se perde mesmo. Porque agora como é que você negocia depois que o preço já está mais alto, né? Fica meio complexo. Na inflação, se você tem dívida, você ganha dinheiro. Porque a dívida ela vira pó. Na deflação é o contrário. Porque o dinheiro ele fica muito mais caro. O dinheiro fica muito mais caro. Então as pessoas que estão endividadas, elas vão sofrer muito. Né? Mas isso lá nos Estados Unidos, vai ter uma deflação nos Estados Unidos. Então, assim, é complexo o que está para acontecer, é complexo. Eu passo muito tempo pensando nas possibilidades. Porque, ao mesmo tempo que eu acredito isso, eu acho que aqui no Brasil pode ser que tenha bastante... A Selic vai para 30%, 40%. E aí você pode pensar, 30% a Selic, mas é só uma subida de 100%. De 15% vai para 30%. É uma subida de 100%. Desde a pandemia... A gente subiu 700%. Tava 2%, depois foi para 4%, depois foi para 8%, depois foi para 15%, que é quase 16%. Então, subiu aí, né, milhares por cento. Né? Então, para uma subida mais de 100% é um pulo. Né? E o momento mais crítico é um pouquinho antes da crise. Porque as pessoas, ou se for uma crise deflacionária, as pessoas vão fazer dívidas e tal, e é complicado. Como que você vê o papel da China nesse mundo de reservas monetárias? Porque assim, aí eu posso falar um pouco do mundo do colecionismo, por exemplo, que eu lembro quando o Bitcoin bateu pela primeira vez uns 120 mil, eu pude ver nitidamente o movimento de pessoas tirando 10%. Subiu tanto, quando saiu agora de 40 para 100. Muitas pessoas tiraram 10% ali, realizaram isso, e o fluxo para o mundo de colecionáveis foi muito, muito alto. Legal. Então, por isso que as cartinhas Pokémon também ficaram tão caras, ou mesmo colecionáveis como revistas, carros, tudo. Por quê? Acaba que eu acho que essa parte do colecionismo ela é tipo uma obra de arte. É uma obra de arte, mas eu acho que ela é uma obra de arte de uso específico. É a minha tese para o futuro. Então, pense que a obra de arte, antigamente, o que era arte? A arte, a casta era uma só, você se adaptava à casta rica, e a casta rica tinha casas grandes, quadros na parede, isso era arte. Ou estruturas de esculturas de metais, ou coisas do tipo, né? A arte hoje em dia, no mundo mais centralizado, ela é mais nerd, ela é mais geek, ela é mais específica. Então, tem um cara que vai colecionar, sei lá, o chassi do carro número 1 que o Elon Musk fez o negócio. Em Dubai eles têm as placas de carro, né? Exato. Então, placa de carro, quanto menor o número... Tudo é colecionável. E aí, nessa parte, inclusive, pelo menos é uma parte que entrou bem, acho, o mundo cripto, que ele conseguiu ainda ter, tipo, nomes de site, algumas coisas assim, eles adaptaram bem essa relação. Esse movimento dos colecionáveis, ele foi muito mais óbvio pelos chineses. Então, os chineses tomaram relógios, eles compraram carros. Então, quem mais compra carro de luxo e colecionáveis do mundo são os chineses. Cartas Pokémon. Ativos digitais, por exemplo, Counter-Strike, qualquer outro ativo digital, os chineses estão dominando. Então, tem uma teoria lá que tem muitos jovens fazendo dinheiro e colocando de volta no mundo real ou em outras coisas para ter esse grau de dominância.
Esses outros mercados, você acha que podem evaporar ou ter um risco um pouco maior, né, num cenário, por exemplo, de deflação? Porque eu tenho visto que as bolhas do colecionável também, em alguns casos são sim bolhas, não em todas, né? Mas em alguns casos são. Elas muitas vezes vêm acompanhadas do endividamento do jovem americano, que começa a ver que isso dá dinheiro, e aí ele compra mais, e compra mais, e compra mais, e compra mais, e de repente ele tem um estoque que ele acha que é mega legal, mas ele está devendo contas para pagar. Se esse preço vai para baixo, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. Sim. Ou se desfazer do que ele tem, enfim, mais coisas do tipo. Isso é perigoso. Isso aí a gente chama de alavancagem. É uma alavancagem, o cara está provavelmente usando cartão de crédito, mas não deixa de ser uma alavancagem. Então, num cenário de deflação, em que ele seja obrigado a pagar, ele vai ter uma chamada de margem, que a gente chama no mercado financeiro, e vai ter que, margin call. E vai ter que vender os ativos, às vezes, até mais baratos do que... Mas desculpa, eu me perdi na pergunta. Sim. Desculpe meu autismo por isso, mas acho que talvez o resumo é a China. Como que você vê a China jogando esse... Tá, a China... O que acontece? A China, a propriedade privada lá, ela é uma concessão do Estado que dura 99 anos. Então, por isso que as pessoas investiam muito em imóveis, né? O chinês comprava muito imóveis. Aí teve algumas bolhas ali, a formação de algumas bolhas, algumas construtoras quebraram. E os chineses ficaram meio traumatizados com imóveis agora, né? Eles também estão percebendo que tem uma bolha de imóveis. E os chineses e os indianos estão comprando muito metal, muito ouro, muita prata, né? E também porque isso faz parte de uma política do país. A China proibiu as exportações de ouro e prata. E eles precisam desses metais para poder fabricar eletrônicos, para poder exportar. Então é a matéria-prima para a indústria chinesa, né? Máquinas, eletrônicos, essas coisas que a gente compra na Shopee, no AliExpress aí. Ainda mais com as fábricas invisíveis, né? Porque não tem mais funcionários. Então... E já é tradicional da China investir em metais há milênios, né? Então, assim, eu acho que... Sobre esse mundo de colecionismo, eu não conheço muito. Mas se você está me falando que os jovens estão se endividando, eu acho que... não é que o mercado vai morrer, mas ele pode dar uma despencada, porque ele vai sofrer uma chamada de margem. E talvez... Qual que é a ideia da deflação, dessa crise? Como é que você pode se preparar e como é que você pode ganhar dinheiro? É você ter dinheiro e metais. Dinheiro porque o dinheiro ele vai sumir. O dinheiro ele vai evaporar. Ele some mesmo. Ele some, nesse momento a base monetária diminui. O banco não dá crédito. E ele some. O dinheiro ele some. Como que ele some? Ele é destruído mesmo. É um processo de destruição de dinheiro. Tem um processo de criação e esse processo de destruição de dinheiro. Então, quem tiver dinheiro físico e tiver títulos curtos, como T-bills, e aqui no Brasil acho que é a Selic, vai conseguir ter dinheiro. E aí as outras coisas vão tudo despencar. Imóveis vão despencar, cartas de coleção vão despencar, terras vão despencar, ações de tecnologia vão despencar. Aí você entra comprando. Que é a frase do Rothschild lá, que é compra quando tiver sangue nas ruas. Sim, isso. Sim. E qual que é a dos metais? Os metais, nesse momento, eles caem também. Eu acho que pode cair 5%, 10%, 20% em um dia. Mas existe um custo de oportunidade. Se você pegar de 2024 para cá, subiu 250% a prata. Total. Então, se cair 10%, se cair 20%... Total. Tanto que assim, acho que mesmo quem ainda investiu em cripto... em qualquer parte do período que não foi os últimos 6 meses, tá feliz ainda. Pô. Ninguém tá bravo, né? Todo mundo legal, entendeu, prosperou e acha que agora talvez uma melhor alocação que se possa fazer. O que foi mais interessante para você nessa... Eu acho que assim, primeiro, obrigado pela conversa. Achei muito bom os assuntos que a gente tomou e que... a gente sabe que é uma introdução para você que está nos acompanhando. Essa aqui é um Critique Business. Então lembra, eu espero que o Avelino ainda volte talvez com um co-host aqui para a gente fazer um papo mais aberto sobre outras coisas. Mas para você que quer acompanhar um pouco mais essa historinha aqui, a gente vai deixar no nosso parte de membros, você que é nossos membros aí, vai ter uma conversa um pouco mais alongada aí sobre esses temas, metais, dinheiro, recessões e muito mais. Então fica com a gente. Mas vamos falar da alquimia. Talvez a gente pulou a alquimia e não falou, e depois a gente fala sobre o restante dos temas. Legal. Aí. E conta um pouquinho mais sobre isso. Da alquimia e da mineração espacial, eu acho. Isso, alquimia e mineração espacial. A alquimia, a gente estava falando um pouco sobre, se tudo vai para cima, metais, em algum momento eu posso produzir isso. Sim. Né? É difícil, mas não é impossível. Tem estudos nessa frente dentro da indústria? Tem estudos e são bem antigos.
a primeira transmutação de ouro, né? Se é que a gente pode falar assim. Eu acho que foi nos anos 80, um prêmio Nobel de Química, não vou lembrar o nome do cara, mas ele transmutou bismuto, que é um metal, em ouro, né? Só que ele conseguiu apenas alguns átomos, um acelerador de partículas, ele conseguiu apenas alguns átomos. Então, assim, não é uma coisa nova. Acho que nos anos 80, anos 70, Sim. já tinha sido transmutado bismuto. Só que foram alguns átomos, alguns poucos átomos, e teria um custo de $1 quatrilhão na época. Então, seria totalmente inviável. Agora, tem um artigo que saiu, ele não foi revisado por pares ainda, né, mas é um artigo que sugere que dá para fazer fusão nuclear. E nesse processo você pegar, eu não lembro se é fusão ou fissão, mas eu acho que é fissão, porque você vai tirar um próton do mercúrio, o elemento mercúrio. O ouro é o 79 e o mercúrio é o 80, então você tiraria um e aí você geraria energia e ainda você me resgatou agora as aulas de química total, mas vai, continua. E você ganharia ainda ouro, ainda produziria alguma... Se eu não me engano, seriam 5 toneladas de ouro ou 5.000 toneladas de ouro por ano, uma coisa assim. Eu acho que são 5 toneladas de ouro por ano, nesse processo. Mas ele não foi revisado por pares e tal. E eu não sei ainda se esse processo ele é economicamente eficiente, porque é igual a história do moto perpétuo com ímãs, né? O pessoal fala, não, a gente pode colocar uns ímãs aqui e gerar um motor que vai gerar energia de graça. Não. É o meme do carro, inclusive. Você tá assistindo aí, tem um meme de um carro que tem uma varinha e um ímã puxando o carro na frente. É óbvio que ele não vai sair. É que assim, para você gerar aqueles ímãs ali, é utilizado muita energia. Para você tirar, então não é que... esse custo está oculto, né? Ele tá escondido. E esse custo ele pode estar escondido... na minha opinião, ele pode estar escondido no próprio acelerador de partículas ou no equipamento necessário para fazer isso, né? Então ainda é um artigo que não foi revisado por pares, mas é possível, fisicamente possível gerar ouro, mas eu não acho que isso é economicamente viável ainda. E aí a outra opção então se torna minerar dos asteroides. Mineração espacial. Qual que eu acho que é o problema da mineração espacial? Esse é um tema que eu sempre quis falar. Nunca conversei sobre isso no podcast. Nossa, então vou até te dar mais tempo, vai. Começa de onde você quiser começar. Legal. Mineração espacial vai ser possível, mas primeiro, a última coisa que vai ser minerada é ouro. Porque a primeira coisa, no espaço, a economia é diferente. A economia é o estudo dos recursos escassos. O que é escasso e o que é abundante no espaço. No espaço, o elemento mais abundante é hidrogênio, depois hélio, depois lítio, né? E todos os outros Então, hidrogênio é um dos mais abundantes e tem toda uma economia diferente no espaço. Então, talvez no espaço não seja necessário ouro, seja necessário hidrogênio, porque hidrogênio é combustível para foguete. Então, na minha opinião, e oxigênio, na minha opinião, a primeira coisa que seria minerada no espaço seria água. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque a gente precisa de hidrogênio para os foguetes. Sei lá, vamos montar uma base. O Elon Musk montou uma base... Que ele está falando, inclusive, de usar a base, o próprio... Entre a Terra e a Lua. Você viu de que ele está pensando de ir na Lua, usar como base a nave? A própria nave. A ideia é que a nave chega, deita, ela já produz água, aí tem toda uma mecânica para ser autossuficiente, vamos chamar assim, né? Então, mas aí combustível para viagens mais longas, hidrogênio. Oxigênio, se a gente quiser plantar alguma coisa, criar cúpulas e plantar comida na Lua, ou oxigênio para possibilitar vida, beleza. Então, essa é a primeira coisa a ser minerado. Eu acho que hélio 3, a China, por exemplo, está muito interessada em explorar hélio 3 na Lua. E hélio 3 é um combustível para fusão nuclear, que é muito mais eficiente que a fissão. E na Terra não tem? Tem pouquíssimo, é muito raro. Tá. Porque precisa ter uma incidência de raios ultravioleta que, de certa forma, a nossa atmosfera barra. Protege. Então, na Lua tem bastante do hélio 3, já foi descoberto. Então, hélio 3 eu acho que seria talvez a segunda coisa mais minerada no espaço. E depois tem uma série de outros elementos de terras raras que não tem na Terra. Então, eu acho que ouro e prata talvez seja um dos últimos, porque tem outros elementos ainda mais raros do que ouro e prata para se minerar no espaço. E porque a economia ela é diferente. Então esse é o primeiro passo de por que eu acho que não vão minerar ouro e trazer para a Terra. Segunda coisa,
por que você mineraria algo, vamos supor que vão minerar ouro, e traria para a terra, sendo que isso ia derrubar o preço do ouro. Então isso seria contra-econômico. Né? Total. Né? Então ninguém quer isso. E para guardar, né? Porque o uso principal, né? Além de pequenos mecanismos, tal, eletrônicos e tal, é reserva, né? Então hoje guardam, né? É muito melhor você minerar uma coisa que não tem na terra igual o hélio 3. Sim, total. E segundo, que quando você tem acesso a... E todo minerador e todo... vou dar um exemplo da indústria de diamantes. Diamantes não são escassos. Mas só que existe uma empresa que controla basicamente a metade da produção de diamantes e eles ditam o preço. E isso também acontece com bolsas de luxo. Bolsa de luxo é algo que pode ser feito. Mas a Hermès lá... ela não sai vendendo bolsa, porque senão vai... Total. Então, tem muito do colecionismo também nessa equação. Também. Então é muito melhor você controlar o mercado e controlar o preço para você não destruir o próprio mercado que você está. E terceiro, que minerar no espaço é muito mais difícil. Muito mais difícil. Se aqui na Terra já é difícil, né? E as empresas, a gente tem gravidade. Gravidade ajuda. A gente tem água, a gente tem energia, a gente tem seres humanos. Isso tudo ajuda o processo de mineração. Imagina minerar em um ambiente de microgravidade ou com a gravidade diferente da Terra, sem água, né, que na Lua tem água só congelada, né, não tem água em estado líquido. Pelo menos eu não sei se tem estado líquido. Energia, máquina, então é melhor você minerar algo como o hélio 3, por exemplo. E acho que eu gosto bastante dessa parte espacial. Eu acho que depois da bolha de inteligência artificial, robótica, que vai ter uma bolha de robótica também. É o livro do Asimov. Você já leu Asimov? Não. Isaac Asimov era os livros do Asimov. Vai existir a bolha de exploração espacial, que vai ser muito maior do que inteligência artificial e robótica, porque aí são trilhões e trilhões de dólares. São toda a economia da Lua, a economia de Marte. É um pouco distópico porque cada vez mais vai parecer que a gente está numa realidade paralela já, né? Porque assim... durante ainda que avance muito rápido, quem vai de fato ver isso, assim, a realidade disso acontecendo, serão pouquíssimos. Talvez é igual a gente falou da realidade do Bitcoin, por exemplo. Você tem 20 devs ali controlando a operação, ou o código. Vamos pensar que essa parte de exploração espacial, etc., vai estar em 500 cabeças no mundo. Acho que menos ainda. Não, isso. Vai estar na mão do Elon Musk e do Jeff Bezos. Exato. E o da cara da Virgin lá. Assim, vamos ter ainda os diretores, né? Vão ter ainda os que vão estar operando isso, mas assim, vai parecer uma coisa muito mais distante do que o... Trilhão e trilhões. Do que, sei lá, do que você extrair petróleo do mar. Tem várias pessoas que dominam. Várias pessoas passam 15 dias na plataforma e voltam. Então, assim, as pessoas estão no trabalho, elas vão no jogo de futebol, entendeu? Eu não sei se a gente vai conseguir entender ou como lidar com isso que vai parecer que não faz parte da Terra. Vai parecer que é igual a gente trata um pouco hoje o Elon Musk e esses planos, né, diferentes. A gente está observando, legal, tomara que a gente evolua como sociedade, mas o que a gente na prática vai absorver? Custos menores, se eu tiver um hélio 3 mais competitivo, é isso? Tem um o que cara vai que impulsionar essa busca? Esse é o meu ponto. Tem um cara que é o Peter Diamandis, que ele escreveu um livro chamado Abundância, e ele acha que o futuro é totalmente deflacionário. Então computadores... Esse já vi, eu gosto muito, inclusive. Então computadores estão caindo de preço, imóveis estão caindo de preço, então muitas coisas vão cair de preço. Inclusive a inteligência artificial... No limite é a energia, né? No limite seria a energia. Inclusive a inteligência artificial é deflacionária, ela diminui o custo de mão de obra. E... o que o Elon Musk fez também com a SpaceX é extremamente deflacionário. Ele baixou o preço para mandar coisas para o espaço, 100 vezes. E vai baixar cada vez mais. Eu acho que em um futuro não muito distante, viajar para o espaço vai ser tão comum quanto viagem de avião. No futuro. Talvez uns 50 anos, 40, 50 anos. Pode ser que sim. Porque eu falo pode ser que sim. Minha avó era uma pessoa mais à frente do seu tempo, é óbvio, né? Mas ela, em 58, ela fazia ponte aérea Rio-São Paulo de avião. Para fazer negócios, né? Então, você imagina... Já tinha. Então, as pessoas pensam que... hoje tem avião. Sim, mas já tem avião comercial há muito tempo, meu amigo. Sim. Mas você acha que a gente... O grande impulsionador ainda é a mineração. Pensando assim, motivos que podem fazer isso acelerar. O turismo,
Sei lá, tem um cara muito rico que quer pagar 1 bilhão, igual o cara que foi lá pro... Telecomunicações. Eu acho que o Elon Musk... telecomunicações... Pensa assim que hoje a Starlink está competindo com a Vivo, com a Claro, com a TIM. Total. Com a Vivo, com a Claro e da TIM dos Estados Unidos, com a Verizon, com todos sim. ao mesmo tempo. Sim. Então, telecomunicação, militar. Eu acho que hoje quem financiou o Elon Musk é totalmente militar. Espionagem, armas, que está colocando no espaço também. Mas assim, o que a gente pode falar aqui de sem ser militar, né? Telecomunicações, transporte. Pensa que no futuro, isso está lá nos livros do Asimov. O Asimov previu tudo. Nos livros dele, ele previu robótica, carros autônomos, a Wikipedia, o ChatGPT, ele previu tudo isso nos livros dele. O cara era muito à frente do tempo dele. Qual que você me indica para eu ler? Sim, cara, vou ler. Começa com o conto A Última Pergunta, The Last Question, que é bem pequenininho. Tem audiolivro no YouTube, 30 minutinhos, é bem legal, é bem imersivo. Depois o Eu, Robô, que é um livro que você pode ler, são vários contos, então você pode ler ele tranquilo. E depois o Fundação, que são 7 livros. Fundação é... E o Robô tem a ver com o filme? Sim, é inspirado no filme. Inspirado no filme. Mas o filme é muito ruim comparado à obra. Assim. Sim. E o Homem Bicentenário é dele também. Mas também é péssimo comparado ao livro, é muito melhor, o Homem Bicentenário. Interessante. Inclusive, eu acho que a gente vai ter robôs pessoais que vão cuidar de idosos, por exemplo. Isso eu também acho. Mas onde é que eu tava? Eu tava falando sobre a economia. Os motivos que vão acelerar essa expansão espacial. Telecomunicações. Puxar, né, Eu acho que transporte. Eu acho que no futuro, eu acho que a gente tem brasileiros que pegam 4 horas, né, de transporte, né? Eu acho que todos os dias, né? Hoje, dentro de São Paulo. Eu acho que vai baratear, exatamente. Eu acho que vai baratear tanto que é possível que brasileiros vão trabalhar na China e voltem no mesmo dia ou em uma semana. Porque acho que são, não sei se são 2 horas ou 4 horas. Dá para fazer, acho que em 2 ou 4 horas. É aquilo que estamos falando. Não talvez os commutes, né? O cara que vai trabalhar, passar o dia lá, mas talvez... Mas vai começar com os bilionários que têm hora cara. O Elon Musk vai apresentar uma coisa na China, claro. Eu acho que a China vai ser um país aberto, mais aberto do que é hoje também. Eles precisam ser mais abertos se eles quiserem crescer. Aí o Elon Musk vai fazer uma apresentação na China. Ele vai pegar o foguete, vai lá e tal. Depois vai para os milionários. E depois eu acho que vai massificar. E também transporte de encomendas. Cara, são bilhões de aqueles navios. Total. Já viu que fica balançando lá no... Total. De certa forma, a gente não é muito diferente das caravelas lá, com um monte de containers lá e os navios balançando lá, as nossas compras da China, tudo lá nos navios. 100%. Então, manda no foguete, vai e volta, entendeu? E vai ser, então, assim, eu acho que transporte, telecomunicações, transporte, mineração, é toda uma nova economia que abre. Vou marcar um papo pra por gente isso falar que com o Sacani. Por isso que eu acho que pode ser. Por isso que eu acho que a bolha do espaço é muito maior que a bolha da IA. Sacani, vamos falar sobre a bolha do espaço? Economia espacial. Não, só chamar. O Belino já deu risada, que ele já quer participar já. Então vamos marcar essa conversa. Esquecemos de algum tema? Não falamos? A gente falou da alquimia, da crise financeira, se quiser falar um pouco mais. Essa crise a gente falou um pouco da China, falou um pouco dos Estados Unidos, assim, a gente está observando muito o que está acontecendo. Esse é um ano de eleição aqui no Brasil, né? Então eu acho que a gente tem problemas aqui, mas os problemas maiores do mundo estão fora. Então eu não sei, e está vivendo um momento que para o brasileiro a gente não sabe o que esperar. Porque se tudo já está em caos fora do Brasil, o nosso dever de casa não está sendo feito. Sim. Porque aí não entra em méritos. Mas a gente está em uma bagunça entre o judiciário, o legislativo, o executivo, o corporativo. Tudo. Todas as nossas relações... Impostos. Estão muito travadas. Então, assim, o que me deixa com um pouco de medo é que é aquilo. Se a corda lá em cima estoura muito rápido e aqui a gente está travado, não tem o que fazer. É só acompanhar o fluxo. Nós somos um país subdesenvolvido, emergente. E assim, a gente ainda tem pelo menos uma coisa que pode falar, mas dificilmente vão tirar da gente, a menos que seja a força, que nós temos um território muito fértil para ainda ser pelo menos um produtor. Então assim, estamos garantidos como humanos, eu acho que a gente está num bom local da Terra para estar. Eu sou muito... Às vezes o pessoal até me fala no Twitter que eu sou meio bipolar com isso. Eu sou muito pessimista com o Brasil no curto prazo, por conta dessa crise financeira, que nem eu disse ainda agora, eu acho que a Selic pode ir para 30%, 40%, facilmente.
mas eu sou muito otimista a longo prazo. Porque basicamente os problemas que você citou, que eu acredito que a maioria dos problemas do Brasil são políticos. Nós não temos grandes catástrofes. Temos, mas né? Mas não terremotos, coisas assim, mas né? Não estamos em guerra, nós temos uma verdadeira paz aqui. Claro, tem alguns problemas como o tráfico de drogas, mas eu acho que essa questão vai ser resolvida com robôs também, tecnologicamente. Sim. Robôs e vigilância. Black Mirror, né? Mas sim. Robôs e vigilância. Põe um monte de robô e vigilância e pronto, não vai ter... Eu acho que o crime vai diminuir muito por conta disso. Eu sou bem otimista no futuro, né? Claro, são para daqui a alguns anos. Mas o Brasil tem uma grande oportunidade aí, que são as commodities, porque no mundo de inteligência artificial, internet, o que é escasso? São as commodities. Eu me formei em computação. E para você otimizar um software 100%, 200%, 1000%, cara, a curva de coisas de tecnologia é exponencial. Sim. Né? Transistores, ChatGPT, os novos modelos, capacidade de armazenamento, banda larga. Então, tudo isso é capacidade de transmissão, capacidade de armazenamento, capacidade de processamento. Tudo isso é exponencial. Agora, você produzir de meio grama para 1 grama de ouro por tonelada, isso é difícil. Você produzir 5% mais soja, ou produzir 10% mais carne por boi, ou conseguir refinar mais gramas de prata, mais quilos de prata, ou produzir então isso já não é mais exponencial, isso é linear. Então eu acho que esse é o grande trade que dá para fazer agora. É você vender coisas exponenciais e comprar coisas lineares que estão baratas, que volta ao início do podcast, né, de você comprar coisas baratas. Então, o que eu acho que é barato são recursos naturais, e o mundo está entendendo isso, a China, os Estados Unidos e a Rússia estão entendendo isso, que inteligência artificial, beleza, tal, mas o negócio são os recursos naturais, a guerra do futuro vai ser por recursos naturais. Então acho que tem uma grande oportunidade aí, e tudo isso está barato. E isso, inclusive, entrando em teoria da conspiração, está numa agenda. Você não terá nada e será feliz. Exato. Porque os donos das propriedades privadas do mundo, imóveis, terras, mineradoras, commodities, produção agrícola, o Bill Gates é o maior fazendeiro dos Estados Unidos. Né? Bill Gates vendeu a Microsoft. O Bill Gates poderia ser o primeiro trilionário da história se ele continuasse com a Microsoft. É porque ele está muito preocupado com os humanos. Aí eu acho que o Bill Gates, vamos falar um pouco sobre isso, não é nem um pouco burro. Né? O pessoal fala, se ele tivesse continuado na Microsoft, a Microsoft vale acho que 3 trilhões de dólares, 4 trilhões de dólares. Ele seria o primeiro trilionário da história, se ele tivesse uns 25% da Microsoft. Uhum. Mas ele foi vendendo tudo, eu acho que hoje ele não tem 100 bi. Porém, ele é o maior fazendeiro dos Estados Unidos. E eu acho que ele vai acertar esse trade. Eu acho que tecnologia vai cair e quem tem terra, quem tem mineradora, né? O George Soros tem minas de prata. O Bill Gates é o maior fazendeiro. O Mark Zuckerberg comprou fazendas também. Né? O Elon Musk dizem que ele está começando a querer comprar mineradoras também. Porque a Tesla precisa de metais, né? Cobre, prata, enfim. Lembrando que tecnicamente ele veio de uma família que... Diamantes. Né? Tinha diamantes e tal, então ele já sabe minerar, pelo menos. Então eu acho que o grande trade dessa década é vender tecnologia, comprar recursos para... Ou então você não terá nada e será feliz, é isso aí. O Elon Musk ele fez uma aposta bem bold também agora, bem agressiva agora nos últimos dias. Ele anunciou que está interrompendo a produção dos carros S, E e o X, vai ficar só com o Y e focar no carro autônomo. Uhum. Então falou assim, você é maluco? Imagina, você tá tirando o portfólio agora. Então, não, tá tranquilo, eu sei o que tá fazendo. Ele sabe o que tá fazendo. Isso eu também não duvido muito, não. Uhum. O Elon Musk e todas as empresas dele, a SpaceX é a que eu mais gosto, assim, acho que tem mais barreira de mercado, potencial, né? Ele acaba tendo haters, né? Porque, vivemos uma época de haters do capitalismo, né? 2, tem questões mais polêmicas como o Neuralink. 3, entre as questões mais polêmicas ainda, que ele, em teoria, era um outsider, mas que se juntou pelo governo para entrar. Financiado pela NASA, inclusive. Ele é esse personagem que... Controverso. Controverso, que acho que dificilmente você vai defender ou atacar. Eu acho que ele é um personagem cinza. Ele não é nem um cara bonzinho
Mas também ele não é bonzinho, mas ele também não é ruim. Ele tá no meio termo ali. Quer dizer, ele pode ser bem ruim. Ele é um personagem cinza, eu acho. Ele também é humano, né? Então ele tem seus próprios egos. Sim, e aí sim. é aquilo, um ser humano com ego e 10 reais na conta, ele tem um risco. Um ser humano com ego e... 700 bilhões. 700 bilhões na conta. Patrimônio. Não 100% das pessoas vão conseguir remanejar investimentos. Elas não têm investimento. Vamos pensar da base que elas estão indo. Então, talvez a forma que elas podem se planejar, né, dado que a gente está falando de dicas, é pensar em como que elas adaptam o seu trabalho para o futuro. Que trabalhos que vão existir? Já que ela não tem dinheiro para acumular, aonde ela deveria buscar trabalho para ainda estar bem posicionada? Como que você vê a relação do trabalho no futuro? Tá, eu acho assim que, vamos supor, a pessoa já não tem dívidas, diminuir dívidas, fazer estoque de... Eu acho estoque de comida, guardar uma reserva financeira e para, principalmente, pensar em, por incrível que pareça, em trabalhos manuais. Porque quase todos os trabalhos de escritório vão ser substituídos. Né? Design gráfico, claro, os bons vão continuar, tal, mas não é que vai sumir. Tende a zero. Mas se tem 100, mas se eu tenho uma demanda de 100, essa demanda vai para 20, né? Então você vai conseguir produzir muito mais. Programador é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu tenho um caso assim, eu tenho um programador, ele é sênior, antes ele precisava de 2, 3 juniors, hoje a inteligência artificial substitui esses 2 ou 3 juniors. Eu ainda preciso de um programador, mas a demanda dele, esses outros 3 juniors já era. Entendi. Direito, os advogados, tinham vários estagiários lá que revisavam, pronto, agora não precisa mais. Eu conheço escritórios de advocacia que demitiram 50 pessoas e colocaram IA, que eram coisas que pode ser automatizado. Então vários tipos de trabalhos que ficam na frente do computador, já era. E a gente tem a bolha de IA e tem a bolha da robótica. A robótica vai vir depois, né? Então não é todo o trabalho manual. Por exemplo, o Uber, tu acabou de falar do Elon Musk, que vai botar carros autônomos. O Uber já era. Eu acho que entregas também vão ser automatizadas. Já tem uns robozinhos aí que você coloca a comida lá dentro e ele leva. A gente tem drone, as cidades pequenas lá funcionam muito bem. O drone entrega até 20 km, pô. Atendimento... drone, né? Na China também, eles têm um storage lá, o drone solta, e aí você vai lá buscar, tipo, fica na... É igual lata de lixo, assim, cada esquina tem tem uma cidade que já tem. Cada esquina tem uma dessa aí, o dronezão vai depositando tudo lá, e aí o pessoal... Eu vou lá na minha rua e busco, não é uma caixa de correio na minha casa, é na rua. Aí eu vou lá e busco no coisa. Então, assim, entrega eu acho que vai ser automatizado, motorista vai ser automatizado, atendimento ao público, vai ter, mas, por exemplo, o McDonald's antes tinha 5 atendentes ali, agora tem um só e o resto é tudo no totem ali, né? Que é muito mais, talvez, um mestre cerimônias das coisas, talvez, né? Essa pessoa meio comercial que explica o que você é, talvez. Talvez sim. Supermercados. O caixa do supermercado já tem vários que estão substituindo, para você passa lá na Decathlon de forma automática sozinho. Lá, né? Tem só o segurança, que no futuro vai ser um robô com uma metralhadora. Você acha que bom no Brasil talvez segure um pouquinho mais. Vai ser só um robô e no futuro vai ter muita compra por entrega, né? Você vai comprar e vai chegar na sua casa. Então muitos empregos, muitos mesmo vão ser substituídos, inclusive os de engenharia. O que vai sobrar? Você acha que mesmo num país como o Brasil, porque, por exemplo, a gente não precisa de um frentista, né? Pois é. Mas sabe que a gente ainda tem porque a lei não permite, né? A lei protege alguns trabalhos, meio que te obriga você a ter ainda os profissionais. Acho que esse pode ser algo pra gente ficar alerta para o futuro. Porque pode nos colocar à frente ou para trás de alguma coisa. Eu acho que num futuro mesmo vai ser substituído. Talvez tenha algum cara ali para... Sim. De 2 ou 3 vai ter um só. Distrações, vai ter um só que vai te ensinar ali a apertar e tal. Eu acho que pode ter um só no futuro. Um posto de gasolina vai ter um só, porque vai precisar de um profissional que entenda ali de combustível, tiver algum vazamento, não sei, alguma coisa e tal. Mas muitos dos trabalhos vão ser substituídos. E porque também existe uma coisa que é pouco falada, que é o shrinkflation, que é a reduflação, né? Então, por exemplo, é o queijo, sabor queijo, o doce, sabor chocolate, a mistura, sabor café. Né? A barra que era 1 quilo, agora é 90 gramas. Isso. A barra era 1 quilo e antes era 20% de cacau. Aí depois 90 gramas com 10%. Aí depois é 75%. Sabor. Exatamente. Só que existe o shrinkflation no serviço.
Isso é pouco falado. Como que funciona o shrinkflation no serviço? Antigamente, a operadora de telefonia tinha uma pessoa Limitação lá... de banda. Tinha pessoa lá que... Não, tinha pessoa que te atendia. Aí hoje é um robô. Ou então, por exemplo, a companhia aérea. A companhia aérea tinha uma pessoa lá que para fazer seu check-in, pesar sua mala. Agora não, agora você vai trabalhar para a companhia aérea. Você pesa sua mala, você põe o adesivo, você faz o seu check-in, vai lá no autoatendimento. Então você está sendo funcionário da companhia aérea. Tá entendendo? Isso é um corte de custo que a indústria teve que ter esse corte de custo nos serviços. Por exemplo, o caixa do McDonald's tinha um McDonald's, agora tem um Totem. Isso é uma espécie de reduflação, porque o custo operacional ficou caro e aí você tem que sair cortando. É um Ryanair da vida. Agora, por exemplo, a gente estava falando antes, né, de começar o podcast, quanto que custou para instalar o ar-condicionado? R$1.200. R$1.200. Pois é, R$1.200 para instalar um ar-condicionado. Eu tenho um amigo meu que é o Giroto lá no Twitter, ele acredita, e eu acredito também nele, que o custo para instalar o ar-condicionado vai ficar mais caro que o ar-condicionado. E eu acho que já é assim para algumas coisas. A gente comprou uma mesinha, não tá aqui, depois eu te mostro aqui, a mesinha de canto. Era R$350, a Mobile da vida. E o montador? Para montador mais 350. Eu falei, não, a gente montou aqui, tá meio bamba ainda, mas agora a gente tem a maquininha para parafusar também. Isso é mais barato comprar a parafusadeira para ter aqui em casa. E instalar a gente do que chamar a pessoa para instalar. Olha que fenômeno interessante, as coisas estão ficando mais baratas. Ar-condicionado, a furadeira, 200 pila tem uma furadeira da China. Eu comprei uma também, fiz a mesma coisa. E olha só, outro exemplo de reduflação. Antigamente, os móveis, tinham as empresas de móveis, agora é você que monta o móvel. Entendeu? É verdade. Entendeu? É você que monta o móvel. Então, assim, isso também é uma redução de custos. Eu tenho um amigo meu que estava me falando, ele é programador, e ele estava falando que os caras que ele contratou para uma reforma na casa dele, eletricista, o cara que cuida do gesso, encanador, enfim, o pedreiro, ganham mais por hora do que ele, que é um programador. Entendeu? Os caras ganham R$400, R$500 a hora. Aí a diária eles fecham a R$1.000, por exemplo. A diária do gesseiro é R$1.000. Mas aí se for por hora é R$400, R$500. Então, voltando ao ponto do que você me perguntou, eu acho que trabalhos manuais, alguns ainda correm o risco de serem substituídos. Porque eu acredito nos robôs lá do Elon Musk. Eu acho que a gente está perto. Vai ser tão disruptivo quanto foi o iPhone. Né? Vai ter um anúncio lá do robô. E tem também mesmo o seu trabalho, pode ser que você ainda se aprisione. Eu vi uma teoria que por exemplo, por que é difícil? Por que também você paga caro para esse cara? Porque ele tem uma habilidade técnica que ele sabe fazer e que você não sabe. Eu vi, por exemplo, profissões. Imagina a profissão de um profissional que ele bem específico, tá? Que aí família. Vamos lembrar que tem várias profissões que não são do dia a dia ou naturais, mas se ela some no mundo inteiro, é muitas pessoas. O cara que ele trabalha com serviço de reparo de elevador. Antes ele precisava ser treinado em diversas coisas. Agora, tecnicamente, ele pode ser um Uber. Ele faz um curso lá. Ele põe um óculos VR. Sim. E é operado remotamente. Ele vai... Ele é só um Uber, que ele tá indo lá e o visor vai dar para ele o que ele tem que fazer. Tira esse cabo, mexa nesse, etc. Mas ele é um corpo. Eu vi um negócio bizarro nos Estados Unidos, o repositor. Um repositor era um robô que colocava as coisas, só que ele era operado por um indiano. E aí o cara botava colocava um óculos ali, e aí o robô ia lá e colocava. Era um MVP para convencer os caras, né? Só que o robô tá aprendendo. Enquanto o indiano tá lá colocando, o robô tá aprendendo. Uma hora você tirou a pessoa e o robô continua, esse que é o ponto. Agora assim, alguns trabalhos manuais, eu tava tendo essa reflexão, eu chamei um eletricista lá para casa, eu tava tendo essa reflexão. Por exemplo, pintor. Pintor é uma coisa que dá para ensinar um robô a pintar. Pinta aqui e tal. É o cara que vai montar os móveis. O robô lá do Elon Musk vai tirar a parafusadeira e tal. Eletricista. Aí, por exemplo, o que aconteceu? Por que eu chamei o eletricista da minha casa? Porque as tomadas, elas tinham sido instaladas erradas. Sabe aquelas tomadas que tem 2 botões? Sei. E aí tinha feito uma gambiarra lá. Aí então é um negócio que o cara teve que pensar em como que ele ia resolver, como que ele ia puxar o cabo, tal. Então não é só um trabalho que é manual, é um trabalho que o cara tem que entender de elétrica, como que tá
como que foi instalado errado para ele poder desinstalar para poder instalar certo. Então aí, esse é um trabalho que eu acho mais difícil de ser substituído por um robô. Esse trabalho ali do eletricista que foi lá na minha casa. Agora, por exemplo, o montador de móveis, ele vai ter uma sobrevida aí e tal, depois ele vai ser substituído. O pintor também. O pintor é isso aqui. Só pegar ali e pintar. Agora, alguns trabalhos manuais, então cada pessoa tem que pensar em algo que tem que ser um pouco até esperto para tentar entender o que o robô não vai fazer, né? Total. Ou aonde que você pode pelo menos estar à frente dos outros, porque com certeza durante esse período o cara que vai ser o melhor eletricista vai ser o que tiver os dois, que ele é muito bom em entender, ele ainda tem um visorzinho que ajuda ele na onde ele só não lembra. Agora, qual que é uma reflexão que eu gostaria de provocar com tudo isso? Eu li muito livro de ficção científica, né? Então, daqueles futuros distópicos, cyberpunk, com naves voando e viagens interplanetárias e robôs e não sei o que e tal. Qual que pode ser a grande... E ao mesmo tempo que eu li esses livros de ficção, muita coisa do Asimov, por exemplo, eu sou uma pessoa religiosa. E qual que é a reflexão que eu acho? Eu acho que vão ter mega corporações, igual o Blade Runner, sabe? Já existem megas corporações de trilhões de dólares, né? A SpaceX, Palantir, BlackRock, o Google... seja pelo poder ou pela própria empresa, né? E são muito boas, empresas muito boas. Mas o que sobra pro beta, né? Cara, o que eu acho que pode chegar num futuro tão distópico em que as pessoas voltem a plantar comida. Você ter um pedaço de terra... Porque eu fico me perguntando se nesse mundo de grandes corporações... autonomias, pode ser também, acho. Num mundo de grandes corporações, grandes monopólios, inclusive, dados pelo governo, em que controlam a economia com uma eficiência absurda. Né, várias corporações e tal. Robótica, inteligência artificial, uma pessoa comum não tem como... Como que eu vou competir com o algoritmo do Google ou... Como que eu vou competir com isso? Como que eu vou competir com um cara que consegue dar o foguete da ré e entendeu? Ir para a Lua e minerar e lançar míssil do espaço e internet em todo o mundo? Como é que eu vou competir com isso? Pode chegar num ponto em que as pessoas plantem comida, comprem, desista disso daí, que é uma coisa meio Ted Kaczynski. Tá entendendo? A sociedade, o Ted Kaczynski lá, o terrorista, o Unabomber. Sim. É uma coisa meio assim, cara, tô fora desse mundo aí, porque se eu for operar nesse jogo, eu vou ganhar menos que um robô, vou ganhar pouco, tô recebendo aqui a renda básica universal, vou pegar um sítio aqui e plantar mandioca. Mas eu acredito isso, e talvez pelos motivos diferentes. É que eu acho assim, no mundo onde tecnicamente vai estar resolvido quem venceu e quem não venceu. No mundo que quem venceu tem tudo à sua volta feito por robôs, IAs, etc, vai ser muito difícil o ser humano manter o propósito e a fé em dia. Então talvez esse retorno ao seu... Por isso que eu falei da religião. Ao seu ser primitivo, tipo assim, cara, eu vou cuidar de uma fazenda, eu cuido da minha família, então acho que é bem um movimento que pode ser natural, sim. Não para todo mundo, porque não tem nunca como ser todo mundo, mas para muitas pessoas. Que já estão fazendo isso, talvez um movimento muito próximo do que a gente viu das pessoas hippies que saíram do mercado de trabalho. Que falou assim, legal, ganhei eventualmente, mas não é para mim. Eu vi. E buscam, né, uma... Tem um meme bem famoso no Twitter, um perfil do LinkedIn. O cara foi uma das cabeças da Microsoft. Aí, trabalhei na Microsoft tal ano até tal ano, criador de gansos. Né? Com certeza novos convites virão, espero que a gente consiga conversar sobre mais coisas. Você sentiu falta de alguma notícia? Não falamos de algo? Deixa comentários que com certeza esse papo vai acontecer novamente. Sem mais delongas, solta a vinheta.